Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Holística. Meu nome é Caroline, eu sou terapeuta holística, trabalho com terapias energéticas, cura quântica e hoje vim falar com vocês sobre as barras de Axis. Essa terapia, ela foi fundada por um americano, Gary Douglas, e ela atua nos nossos condicionamentos, nos julgamentos, nos nossos pontos de vista, sentimentos, emoções, ou seja, tudo aquilo que a gente foi adquirindo ou criando no decorrer da nossa existência e que por algum motivo se transformaram em crenças limitantes que encontram-se no nosso inconsciente. Bem, uma crença é na verdade um aprendizado daquilo que a gente vê, ouve, vivencia, observa e que a gente julgou como verdade absoluta e que vai para o nosso inconsciente. Uma crença, ela pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, uma crença de que eu sou capaz de conseguir tudo que eu quero é uma crença positiva, né? E isso vai me impulsionar. Agora, uma crença de que eu não tenho capacidade, eu não sou merecedor de ter algo, é uma crença negativa, uma crença que trava, né? Por isso é uma crença limitante. Em algumas ocasiões, os nossos aprendizados, eles são ancorados no nosso inconsciente como uma experiência negativa, né? Então, com um padrão negativo. E aí se transforma numa crença limitante, né? Como aquele clássico do dinheiro é sujo, que a gente ouve quando é pequeno, né? Que a preocupação dos pais é em que a gente manuseie ali o dinheiro e vá botar a mão na boca ou vá comer alguma coisa sem lavar as mãos. E, no entanto, isso muitas vezes, no inconsciente de determinadas pessoas, fica associado como o dinheiro é desonesto, que não é possível ganhar dinheiro de uma forma, com um trabalho honesto, de que o dinheiro é sujo nesse outro sentido, né? E outras pessoas não, elas, né, aquilo ali não fez diferença nenhuma, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, o fulaninho lá igual lavava as mãos, ia lá comer, ou nem lavava, né, comia com a mão ali impregnada com a energia do dinheiro mesmo, e ok, né? E vai ter ali uma vida próspera e todos os negócios que ele fizer vai dar certo e tudo maravilhoso, né? E aquele lá que ancorou que o dinheiro é desonesto, né? Que distorceu a mensagem, né? Absorveu aquilo de uma forma negativa, muitas vezes é difícil, né? De ganhar dinheiro, a pessoa fica com vários bloqueios aí na área financeira. Gente, claro que não é só isso que vai fazer de uma pessoa próspera ou não, né? Eu tô aqui só usando um exemplo bem superficial para vocês perceberem a diferença de uma crença que nos impulsiona, uma crença positiva, de uma negativa, né? Que nos limita, tá? Mas claro que a pessoa ter uma relação saudável com o dinheiro envolve várias outras coisas, tá? Bom, então Gary Douglas, ele relacionou 32 pontos que nós temos na região da cabeça com vários aspectos da nossa vida, do nosso ser. Ao serem tocados esses pontos, eles vão desconstruindo esses blocos energéticos, né, essas energias estagnadas que são relacionadas a cada área, a cada aspecto da nossa vida. Isso acontece porque quando esses pontos são tocados, o cliente ele é levado a um estado de relaxamento profundo, onde a gente consegue acessar o inconsciente e apagar, né, esses padrões negativos, né? Então desconstruir esses padrões, esses blocos energéticos negativos. Quando a gente faz isso, naturalmente a pessoa começa a ter outra visão da vida, né? Tem uma expansão de consciência, começa a perceber as coisas de outra forma, né? Então a pessoa se liberta, né, dessas algemas aí, desses padrões negativos que muitas vezes a gente tem
por toda uma vida. E o legal dessa terapia é que, como a gente não tem consciência dessas crenças, né, apesar delas governarem boa parte das nossas atitudes e dos nossos sentimentos, enfim, mas a gente não acessa isso, né? A gente não traz para consciência isso, então a gente não consegue fazer essa limpeza no nosso dia a dia, né? E nas bases isso é feito de uma forma muito tranquila, né? Porque o cliente ele chega ali e deita na maca, tem esses pontos tocados, e à medida que que essas energias aí são dissolvidas, né, esses padrões são desconstruídos, ela vai então melhorando a sua qualidade de vida, vai fazendo escolhas mais saudáveis, que refletem inclusive no corpo físico. Então muitas transformações acontecem meio que sem a pessoa sentir, né? Sem a pessoa nem se dar conta da crença que ela tinha, tá? E então para que serve as barras, né? Quais são os benefícios aí, para que elas podem ser usadas? Bom, pelo simples fato de romper aí esses bloqueios, né? Nos livrar dessas crenças limitantes que a gente nem sabia que tinha, né? Que só isso já basta, já é uma maravilha, né? Então, a gente pode usar as barras para tratar ansiedade e estresse, né? Porque como eu falei no início, o cliente ele é levado a um estado de relaxamento profundo, né? Um estado teta, e então a atividade cerebral diminui, fazendo com que haja um relaxamento, fazendo com, além do relaxamento, também que crenças, né, que bloqueios energéticos que estejam presentes ali, que sejam ligados, né, que desenvolvam esse mecanismo de estresse e ansiedade, também vão sendo desconstruídos. Auxilia... Oi, Miete, tu tá aí? Não tinha te visto. Auxilia na memória, na criatividade. Quando a gente libera esses condicionamentos, julgamentos, a nossa criatividade naturalmente ela fica mais solta, mais aflorada. A memória também é favorecida, então as barras são uma ótima terapia para os estudantes. Inclusive tem estudos que comprovam aí a eficiência das barras em caso de déficit de atenção, hiperatividade. Que mais? Mudando um pouquinho de área. As barras, elas auxiliam a liberar memórias de traumas. Como é que são formadas essas memórias de traumas? Relações indignas, né, abusivas, pessoas aí que tiveram algum acidente, ou que perderam pessoas queridas, pessoas próximas, né, e que ficaram então com essas memórias em formas de trauma, né, esses padrões aí, essas energias estagnadas, né, que sobrecarregam, né, o emocional e muitas vezes o corpo também, por conta dessas memórias de traumas. Então, as barras atuam, né, também dissolvendo aí, fazendo essa limpeza para que a pessoa possa então seguir em frente, né, de forma leve, né, sem ficar sempre presa, né, ao passado, aos traumas do passado, tá? Aumenta a autoconfiança, a autoestima, né? Quando a gente se livra de julgamentos, de muitas vezes de coisas que foram faladas na infância, de que tu é burro, de que tu não é capaz, que tu é magro, que tu é gordo, que tu é feio, enfim, né? Todas aquelas coisas que às vezes a gente, né, como falei antes, ancora lá no inconsciente como um padrão negativo, a gente destruindo aí esses padrões, a gente fica mais autoconfiante, a autoestima se eleva. Há uma melhora também nos nossos relacionamentos, né? Porque quando a gente está bem, está equilibrado, está harmonizado, a gente tem uma relação melhor com a gente mesmo, consequentemente a gente vai ter uma relação melhor com o outro, né? Então as nossas relações também são beneficiadas,
A relação com o dinheiro, como eu já falei antes, também em relação a trabalho, né, ao modo de enxergar, né, que não precisa ser sofrido, ser difícil, né, ser bem-sucedido, ter prosperidade. Então, todas as crenças limitantes que são ligadas aí à forma como a gente se relaciona com as pessoas, se relaciona com o financeiro, aí também, né, são quebrados, né, todos esses blocos energéticos aí que nos limitam nessas áreas. Auxilia a gente nos casos de depressão, tá? Também tem estudos que comprovam aí a eficiência das barras. Em relação à depressão, a gente tem aí resultados com as barras que auxiliam, né, então a tratar a depressão, no sentido de que há uma diminuição das tensões físicas, psíquicas, emocionais, né, a gente tem harmonização, equilíbrio das emoções, tem um aumento de energia, de vitalidade, né, uma recuperação da alegria de viver, tá? Através desse reequilíbrio que é feito com a terapia de barras, tá? E o mais importante, eu acho, né, de tudo isso e que resume tudo isso é a criação de uma nova realidade, né, gente? Porque quando a gente se desprende né, de todos esses condicionamentos, de tudo isso que nos aprisiona, né, a gente começa a enxergar as possibilidades, a gente começa a ter uma percepção melhor e maior das coisas, a gente passa a se sentir merecedor, né, de ter realmente a vida com que a gente sonhou, e também ter mais atitude e mais foco para ir atrás dos nossos sonhos. Então, a gente passa a criar a nossa realidade de acordo com aquilo que a gente realmente deseja, com aquilo que a gente é em essência, né? E não de acordo com aquilo que as crenças vão ditando, né? Porque quando a gente não trabalha esses padrões que estão lá no inconsciente, quem dita a nossa vida, quem dita as regras da nossa vida são as nossas crenças, né? A gente começa a agir e fazer as coisas de acordo com as crenças. Eu só posso ir até aqui, porque daqui para lá é a minha crença que está dizendo que eu não posso ir porque eu não tenho capacidade. Quando a gente rompe isso, não tem limite. As pessoas vão atrás realmente dos seus sonhos e se sentem realmente merecedoras e capazes de construir uma nova realidade, né? Então isso é o mais bacana aí de tudo. Bom, e como é que é uma sessão de barras? Então, o terapeuta e o cliente geralmente conversam um pouquinho para saber aí dos objetivos, dos desafios, né, do cliente. E então ele se deita numa maca, onde ele terá os seus pontos tocados, né, os pontos da cabeça tocados. Existem aí alguns processos verbais, mas bem poucos, né? Na maior parte do tempo, o cliente fica deitado na maca, recebendo aí algo como uma massagem aí na cabeça, quase com um cafuné, tá? E então ele entra, né, em estado teta aí, que é, né, onde essa energia aí é movimentada e todos esses blocos aí são desconstruídos, né? E o cliente então em estado teta aí fica naquele estado de pré-sono, muitas vezes, né, dá umas cochiladinhas, tá? A sessão para ter assim todos os pontos tocados, geralmente ela dura de 1 hora e meia, e aí tem sessões, né, direcionadas a alguns pontos, né, específicos, sessões mais curtas aí de 30 a 40 minutos, tá? Bom, e para aqueles que estão se perguntando assim, bom, mas até agora ela só falava em Theta Healing para crença limitante, agora ela me vem com essas barras de Axis, e agora? O que eu faço, né? Qual é a terapia que eu vou fazer? Gente, as duas técnicas são ótimas para
tratar crenças limitantes, romper esses padrões e esses bloqueios, tá? De todas as terapias aí que eu tenho conhecimento, e com certeza das que eu trabalho são as duas melhores, tá? Pode ser que existam outras aí que eu não conheça, mas até onde eu tenho conhecimento são as duas terapias mais eficazes, né? Para tratar aí essas crenças, esses bloqueios. Mas elas são diferentes, tá? Então, assim, no Theta há a interação entre cliente e terapeuta, né? O cliente fica sentado, ele não dorme, há diálogo o tempo todo, né? O cliente fala sobre as suas questões, né? Há um processo de digging, né? Que é um processo de escavação para chegar na crença raiz, para a gente conseguir reprogramar essa crença, tá? E, assim, quem estiver boiando aí nessa questão do Theta, tem vídeo meu falando sobre o Theta Healing, tá? E se eu lembrar depois de gravar e de editar esse vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição aqui pra vocês, tá? Se não, vocês procurem, tem vídeo explicando sobre a técnica do Theta Healing, tá? Então, enquanto o Theta precisa dessa interação, a pessoa precisa falar sobre as suas questões, e embora muita gente tenha a crença de que isso é sofrido e de que é difícil a pessoa falar dos seus problemas, eu vou dizer que isso é mito, tá? Por quê? Porque no Theta Healing, quando a pessoa entra em estado Theta e naturalmente quando o cliente está em estado Theta, ele dá respostas mais naturalmente, dá respostas que naturalmente ele não daria se ele estivesse em estado beta, né, no estado mental, tá, agindo, né, no estado de onda que a gente fala, que a gente faz as coisas no nosso dia a dia, tá? Mas enfim, para as pessoas que têm uma dificuldade de falar, de que não querem se expor, não querem falar dos seus problemas, né, de questões aí ligadas às vezes à família, passado, enfim, mesmo que seja pro terapeuta, a pessoa ou tímida demais, enfim, por alguma questão não queira falar, né, eu recomendo as barras, né, porque as barras não tem essa interação, a pessoa vai lá deitar, né, vai receber aquela, né, como eu disse antes, né, que mais parece uma massagem, e vai ter os seus bloqueios aí, as suas crenças também desconstruídas, da mesma maneira, com a mesma eficácia, tá? O que muda então na sessão em si no Theta Healing, a interação, a conversação o tempo todo entre terapeuta e cliente, e nas barras a pessoa praticamente fica o tempo todo deitadinha ali, recebendo tratamento, tá? Então, tem pessoas que preferem o Theta porque, pelo simples fato de falar, elas já se sentem que aquilo deu um alívio, entendeu? Então, tem gente que prefere o Theta até nesse sentido, né? Ah, botei pra fora, parece que só aí já limpou, né? Além de claro, todo o processo que é maravilhoso, né? Dentro do Theta Healing. E pessoas que não, que querem relaxar, que não querem falar, porque não querem relembrar de coisas, enfim, e querem só resolver os seus problemas sem ter que falar muito. Então, aí as barras eu acho mais recomendável, tá? Na questão assim, do que vai refletir no físico, né? A cura lá no emocional, no mental, e que reflete também no corpo físico, né, na melhora de sintomas, nas curas do corpo físico, as duas terapias são eficazes, tá? Então, basicamente é isso. No Theta Healing a gente tem daí outras ferramentas, né, que são daí um pouquinho diferentes. O Theta Healing, ele é uma terapia que ela tem assim mais aspectos mais espirituais, digamos assim, né? Tem a questão de falar com mentores, de falar com anjos de guarda da pessoa, né? Que isso daí nós aí não temos no Barras, né? Então a escolha, na verdade, do tipo de terapia vai muito de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que o cliente quer, né? Mas se tratando de crenças, de bloqueios, né, que
atrapalham a vida, que travam a pessoa e que também causam doenças no corpo físico, as duas terapias são maravilhosas. Aí é uma opção do cliente, é uma questão de simpatia aí por uma técnica ou outra. Certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham tirado aí as suas dúvidas e, né, sobre as barras de Axis e aí um pouquinho da diferença também entre o Theta Healing e as barras, tá? Outra coisa, já ia me esquecendo, o Theta Healing pode ser feito à distância, as barras de Axis só presencial, porque precisa do toquezinho na cabeça. Certo, gente? Então, aí pra quem sentiu aí sintonia e quiser marcar um atendimento, entre em contato comigo para agendar a sua sessão de barras, de teta ou de qualquer outra terapia. Certo? Por hoje é isso, então gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!